Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui estou no canal e hoje muito cedo para a gente conversar sobre Copa do Mundo, né? O Brasil inteiro com aquela ressaca danada da desclassificação, depois que o Brasil se encheu de expectativa pelo Hexa, mas não foi dessa vez. Mas como eu disse, de todo episódio ruim, negativo, é preciso se tirar algumas lições. E essas lições que aqui eu vou me reportar não servem apenas para a seleção brasileira, mas servem para qualquer equipe de profissional, para qualquer profissional. E eu fiz questão de pontuar 4 aspectos que foram decisivos para que o Brasil não atingisse o seu objetivo, que era chegar à final e, quem sabe, claro, trazer o Hexa, né? Conquistar esse sexto campeonato. E eu queria pontuar para vocês 4 pontos nevrálgicos da seleção de Tite, que precisa que a gente também traga para si, no dia a dia, no cotidiano, para todos aqueles que querem, de fato, alcançar o sucesso na sua vida profissional ou em qualquer área de atuação. Primeiro deles, trabalhar o emocional da equipe. Você observou mais uma vez que após o segundo gol, o Brasil perdeu seu caminho do gol. O Brasil ficou desorientado. Após o adversário fazer o segundo gol, os jogadores não conseguiam mais fazer as suas excelentes jogadas. Então, jogadores com potencial, como Marcelo, Neymar, Felipe Coutinho, erravam passes de forma absurda, injustificável. O que naturalmente nos impõe dizer e perguntar o que aconteceu. O emocional é fundamental em qualquer equipe. Estabelecer esse critério, valorizar esse ponto, apesar do Tite ser um grande treinador, mas era e mais profundo. Nós estamos lidando com jovens de 26, 27 anos. Então, trabalhar esse emocional é um ponto fundamental. O emocional para você saber suportar as frustrações. As frustrações, embora temporárias, de estar perdendo, de estar vendo o tempo passar e naquela correria para não chegar ao desespero. Eu sempre digo que na vida da gente, por pior que for que sejam os problemas, ninguém pode se desesperar, porque o desespero ele rouba de nós a energia, ele nos desorienta, ele nos faz cegar diante da evidência. E aí todo mundo fica dentro do campo completamente desorientado. E isso é um ponto fundamental, trabalhar o emocional para a sua vida profissional, para a sua vida como pessoa humana, esse autoconhecimento, essa percepção do eu, essa compreensão das suas limitações e a suportabilidade diante de momentos adversos. Nós não vimos isso na seleção brasileira, infelizmente. O segundo ponto, humildade. Eu já fiz um texto no meu blog que diz que a glória do passado não garante o sucesso no futuro. E é uma grande verdade. A Grécia, por exemplo, foi o berço da civilização ocidental, dos grandes filósofos, e teve sérios problemas econômicos, porque não aprendeu que a glória do passado credencia sucesso no futuro. Então é preciso que os jogadores brasileiros cheguem com humildade. A seleção do Penta, o fato do Brasil ter 5 vezes sido campeão mundial, não quer dizer necessariamente que todas as coisas convergem para a seleção brasileira, que o universo conspira em favor da seleção brasileira. Então é preciso dos atletas, como é preciso dos profissionais das empresas de sucesso, que tenham a humildade necessária, que saiba lidar com suas limitações e compreender que é preciso estar permanentemente desenvolvendo seu potencial, treinando mais, com mais afinco, com mais determinação, entende? Então essa glamorização do futebol, como glamorização de qualquer empresa, é extremamente negativo em virtude dessa percepção de que o sucesso do passado vai continuar garantindo o sucesso do futuro. Você não consegue mudança, transformação, agindo da mesma maneira e da mesma forma. O quarto ponto, aliás, o terceiro ponto, é que o líder precisa estar dentro de campo. Não pode estar fora. O que aconteceu na seleção brasileira é que o grande líder não era o capitão, como foi o capitão Dunga da seleção, como foi o capitão na Copa de 70, o Carlos Alberto. O líder era o Tite. E o Tite estava fora de campo. Ele não conseguiu construir um líder dentro do campo. E essa questão desse rodízio de liderança, eu também sou contrário, porque o líder não se impõe, não é o Tite que indica. O líder nasce naturalmente dentro do grupo. Ele teria apenas que identificar qual jogador que espreita a liderança e permanentemente ser aquele, ou o Thiago Silva ou qualquer outro. Mas o líder tem que ser dentro de campo, porque é ele que vai convergir os jogadores, principalmente nesses momentos adversos, nessas dificuldades, ele que vai falar alto, ele que vai orientar, ele que vai dar aquela força. E o Brasil não conseguiu construir uma liderança dentro de campo. O Tite trouxe a responsabilidade para si e, lamentavelmente, ele não estava dentro de campo
nas horas mais amargas e nas horas mais difíceis. E o quarto ponto que eu quero encerrar é que não tenha medo de desagradar. Tome a decisão certa. Apesar do Tite ser um experiente treinador, ele ficou com medo de desagradar. Ele criou aquela casta que muitas empresas têm. Eu não vou mexer naquele porque eu não posso mexer. Eu não vou mexer naquele outro porque ele não pode mexer. E quando você tem medo de tomar decisões ou quer agradar a todos, você não consegue fazer nada. Então ele trocou o Firmino pelo Willian, quando deveria ter trocado o Firmino pelo Gabriel de Jesus, que é um atacante que não fez gol, embora seja combativo, mas não fez gol. Então, se ele não estava bem, era preciso mudar aquela peça. E ele esperou para trocar o Douglas Costa após 15 minutos do segundo tempo, quando deveria ter, ele sim, feito a alteração com o Willian, ainda para o início do segundo tempo. Então, quando se toma um posicionamento, quando se determina a fazer algo, você não pode esperar que as coisas aconteçam. Você tem que ser previdente. E você também não pode estabelecer um establishment dentro de uma empresa ou dentro de qualquer uma circunstância de privilegiar um profissional em detrimento do outro. A tática é aquele que melhor representa a condição de jogo de futebol, aquele que melhor representa a empresa naquela circunstância ou naquela situação, e essas peças têm que ser alteradas. Então, 4 pontos. Precisou trabalhar mais o emocional da equipe. Segundo, é necessário o Brasil ter humildade, saber que a glória do passado não lhe credencia para o futuro. Terceiro ponto, líder tem que ser dentro do campo, como tem que ser dentro da empresa. E não tenha medo de desagradar, porque quem quer agradar a todos termina não agradando a ninguém. Essas 4 observações nos dão a certeza de que tanto na vida como no futebol as coisas funcionam com estratégia, compreensão, humildade e inteligência. Fica, portanto, uma grande lição, Brasil. E convocamos a todos para que essa mesma energia que nós vibramos com a seleção brasileira, que embora não exitosa, a gente convide agora para o grande debate nacional das eleições de 2018. Que essa sim é o verdadeiro jogo de futebol que vai mexer com a minha e com a sua vida. E é, portanto, esses olhos abertos sobre os candidatos que aí estão, para que a gente tire esse enxovalhamento moral, essa decrepitude que hoje está na política brasileira. Brasil, avante, não vamos baixar a cabeça. Um abraço a todos.